Saudações de paz a meus irmãos, pastor Márcio Batista, passando aqui mais uma vez para vos trazer uma palavra da parte do Senhor e edificar os meus irmãos pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E o texto que eu queria trazer hoje para meus irmãos está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e a partir do verso de número 31. Capítulo 9, a partir do verso de número 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinha paz, e era edificada e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Eu queria como base trazer o seguinte tema: 4 segredos de uma igreja que cresce. 4 segredos de uma igreja que cresce. Os irmãos, observem que o texto é claro, que vai falar acerca de paz. Esse é o primeiro segredo para uma igreja que quer crescer, que quer se multiplicar. A Bíblia vai dizer que o texto é claro, que quando diz, como Lucas escrevendo, ele diz, que as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz. Ou seja, esse é o primeiro segredo para uma igreja que deseja crescer, que deseja progredir, que deseja ir adiante, é paz. As igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinha paz. Apesar da igreja experimentar período de paz naquele período, nem sempre foi assim. Ou seja, por mais que as igrejas ela tinha paz, a paz aqui que eu estou falando é a paz entre irmãos, é aquela harmonia que é produzida pela paz. Ela traz uma edificação, ela traz uma consolação, de forma que, por mais que o adversário se levante, mas essa igreja, ela continua caminhando diante da presença de Deus. Observe que, por mais que os momentos ali eram de crise, de adversidade, a igreja, ela tinha paz, ela tinha harmonia. Então, o primeiro segredo para uma igreja que quer crescer, para uma igreja que cresce, é paz. O segundo segredo para uma igreja que cresce é estabilidade. Ou seja, a igreja ela é edificada. Ou seja, quando a igreja está sendo perseguida, ela se torna uma igreja abundante. Porém, quando Deus abençoa em paz o seu povo, a igreja adquire estabilidade e começa a se edificar. A igreja tem que ter a estabilidade, mas quem produz essa estabilidade na igreja? Quem produz essa verdadeira estabilidade? Quem produz essa estabilidade é o Senhor. A Bíblia diz que por meio da paz, por meio da harmonia que havia entre a igreja que estava na Judeia, que estava em Samaria, ou seja, essa igreja, ela se fortalecia em paz e, ao mesmo tempo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ela ia ganhando estabilidade, ou seja, ela ia se arraigando ainda mais diante da presença do Senhor Jesus. Então, o primeiro segredo de uma igreja que cresce é paz. O segundo segredo é estabilidade. Se você observar lá no 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo
e o Senhor de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, edificará e fortalecerá. Se os irmãos observar, é isso que faz uma igreja crescer, é isso que faz uma igreja alcançar a vitória diante da presença de Deus. Terceiro segredo para uma igreja que cresce é o temor do Senhor, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não quero me alongar por conta, para não cansar os irmãos, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, andar no temor do Senhor. O temor do Senhor é sem dúvida o mandamento geral de toda a Bíblia. O temor do Senhor era uma das causas do crescimento da igreja primitiva, ou seja, eles se dedicavam, eles temiam ao Senhor a ponto de obedecer integralmente em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Senhor era com ele, louvado seja o nome do Senhor. Quarto e último ponto de uma igreja que cresce: consolação do Espírito Santo. Na consolação do Espírito Santo, a igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos percebe que a consolação do Espírito Santo foi e continua sendo fato determinante do crescimento da igreja na face da terra. Só crescemos quando andamos no Espírito Santo. A igreja não pode deixar de priorizar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o penhor principal da igreja. É ele que fortalece a igreja, é ele que edifica a igreja, é ele que dá a vitória à igreja, é ele que cresce a igreja, é ele que nos consola nos momentos das adversidades. Então eu deixo aqui os 4 segredos de uma igreja que cresce. Então Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor. Peço que os irmãos se inscrevam em nosso canal, né? Acione aí o sininho aí, para receber todas as nossas notificações, e eu creio que Deus é poderoso para realizar milagres. A paz do Senhor e Deus abençoe.